Doutor Vitor, eu prestei atenção nas suas informações todas e nós aqui na CAS trabalhamos numa subcomissão para essa matéria antes de Vossa Excelência ter chegado ao comando da Senad, com a doutora Paulina Duarte, sua antecessora. E folgo em saber que a visão sobre o apoio financeiro do governo às comunidades terapêuticas tem um foco para entender o valor dessas instituições. Quando o setor público é incapaz de dar uma resposta à sociedade para esse atendimento, e eu não discuto o critério da forma e de como isso é feito, mas o que eu percebo é que o resultado obtido por esse trabalho dessas instituições, e aqui vieram os líderes da Fazenda Esperança, comunidades de várias linhas religiosas, evangélicos. Então, não interessa, né, que tendência seja, mas desde que ela preste esse serviço da recuperação da estima da pessoa. Primeiro, a desintoxicação, que isso é o médico que vai fazer quando ele passa por um CAPS-AD ou mesmo por uma assistência ambulatorial. O problema dessa recuperação é um pouco lenta. Eu recebi dirigentes de uma comunidade terapêutica do Rio Grande do Sul dizendo o seguinte: hoje as empresas, aquelas que têm um compromisso social, elas acabam, quando detectam um jovem trabalhador, funcionário, dependente, ela não demite esse funcionário. Ela dá uma dispensa para tratamento de saúde. Aí ele vai para o INSS. O que está acontecendo? Essas empresas, o INSS dá 1 mês, e os médicos dizem que 1 mês é inviável você tentar uma recuperação mais segura desse dependente, especialmente do crack. Então, ele precisaria, no mínimo, de 4 a 5 meses. Nós falamos com o ministro da Previdência, Garibaldi Alves, então eu queria colocar esse tema para que o senhor, como secretário nacional da Senad, faça a transversalidade com essa questão social, que é relevante. Porque é preferível que pague o salário, um salário mínimo, para esse dependente, ele volte ao trabalho onde ele originalmente foi, e ele foi afastado para tratar, e volte, do que sofrer uma penalização. Porque, ao não dar, ele vai ter que retornar ao trabalho. E as chances de uma recaída são muito grandes. Então, eu trago isso porque isso é emergencial. Estamos trabalhando num marco regulatório para tirar essa marca comunidade terapêutica. Isso implica o fato de ter o nome terapêutica numa ideia de tem que ter médico, tem que ter psiquiatra, tem que ter... A comunidade tem uma outra natureza. Usa a terapia laboral, usa uma série de coisas que nós vimos, Frei Hans, o nosso querido Mal que estava aqui, um trabalho realmente de ocupação da pessoa para a pessoa descobrir os seus verdadeiros valores. Então, nós vamos trabalhar nisso para tentar, junto com a própria Senad, com os órgãos de governo, para construir esse conceito para que não haja nenhuma dúvida que foi aquela da liberação dos recursos que hoje está normalizado com a sua chegada à Senad. Eu tenho uma dúvida que o senhor, aliás, a própria secretaria já tinha me mostrado esse trabalho, que eu achei muito bom, que foi o Maurício de Souza, que fez toda a elaboração, mas acho que aqui nós temos uma obrigação de saber qual foi o custo que a Senad investiu neste programa específico do treinamento dos professores, do material que foi usado para isso, se houve dispensa de licitação, se houve aplicação do RDC ou se foi pela urgência de fazer. Então, o custo disso e o alcance até agora, que o senhor mencionou já o número de professores atendidos e que vão atender. E duas coisas. O senhor falou da Universidade Federal da Ciência da Saúde de Porto Alegre, me interessa muito, sou senadora do Rio Grande, todas as questões de lá. O senhor falou que houve um início de operação de um tipo call center, mas feito por alunos, de uma parceria exitosa de alunos da área, 10 alunos bolsistas que estão entrando no telefone 132 e que hoje são 160 alunos parceiros desse programa. Vão chegar em breve. Aí o senhor falou em 3,5 milhões de atendimento. É nesse sistema? Tá. Primeiro, esse sistema 132, ele atende em Porto Alegre para o Brasil inteiro. Isto? E 1 milhão de atendimentos espalhados no Brasil inteiro, inclusive Porto Alegre. Agora, como é que opera nesse atendimento físico, quando a pessoa liga para lá, uma família, o senhor foi defensor público da Defensoria, sabe que as famílias batem lá para pedir o defensor que
peça ao juiz que faça a internação compulsória. Quando pede liga para lá, para esse 132 e pede, meu filho está aqui, sob efeito de droga, eu não posso segurar, o que é que eu faço? O que é que faz que providência toma esse jovem que recebe esse telefonema? E só duas coisinhas mais. Qual é a sua posição sobre a internação compulsória, que está chegando no Senado, e sobre a descriminalização das drogas? Eu vou tentar seguir pela ordem das abordagens. Quero saudar, uma vez mais, a senadora Ana Amélia, vem acompanhando o trabalho da senhora no Rio Grande do Sul, trabalho muito sério, e tenho certeza de excelentes resultados, senadora. Tal como Vossa Excelência apontou, o trabalho com as comunidades terapêuticas é um trabalho que deve ser absolutamente respeitado. Nesses poucos dias à frente da Senado, já tive o cuidado de visitar algumas das comunidades terapêuticas. Dentre elas, a Fazenda da Esperança, do Frei Hans, na sua sede fundadora, lá em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, em São Paulo. A Fazenda da Esperança e tantas outras entidades, também de cunho evangélico, têm realizado, e mesmo aquelas não de cunho religioso, todas têm realizado um trabalho de excelentes resultados no que toca à recuperação de dependentes químicos. Em vista disso, a Senad, como já é de conhecimento, publicou um edital de chamamento público em novembro de 2012, a partir a partir da verificação de quais eram e quantas eram as comunidades terapêuticas no país. Nós fizemos um levantamento prévio e apuramos, naquele momento, naquele retrato, que foi no início de 2012, a existência de 1.800 comunidades terapêuticas no país. Talvez este número hoje seja até um pouco maior. A partir deste levantamento, publicamos o edital e apresentaram-se para a parceria conosco 477 comunidades terapêuticas. Nós estamos, neste momento, avaliando a documentação que nos foi apresentada e já celebrando contratos. Nós já temos, neste momento, os primeiros contratos celebrados. Ainda não completamos 30 dias dos primeiros contratos celebrados. Neste momento, nós temos 8 contratos, são os primeiros, contratos que já são comunidades já distribuídas pelo país. Me recordo aqui de Santa Catarina, o Rio Grande do Sul, no município de Panambi, salvo engano, senadora, São Paulo, Bahia, Minas Gerais e Ceará. São os primeiros estados atendidos pelas respectivas comunidades terapêuticas. Mas certamente serão centenas de contratos que iremos celebrar. A nossa meta é a abertura de 10.000 vagas junto às comunidades terapêuticas. É uma meta do programa CRA que é possível vencer. E tenho muita convicção que nós atingiremos esta meta já em 2013, assim esperamos. Claro que, se faltar alguma coisa, nós temos até 2014 para alcançar essa meta. Estimo que será um programa continuado, né, tá certo? Porque, evidentemente, que há demanda, não é? E temos tido este cuidado de um diálogo muito respeitoso com as comunidades terapêuticas. Já recebi na Senad a Confederação Brasileira das Comunidades Terapêuticas e temos tido esta responsabilidade de dialogar com um segmento que, como volto a dizer, merece respeito pelo trabalho que tem sido feito e, em regra, de forma voluntária, com muito envolvimento das pessoas que militam nesta área. Não é? Aliás, uma característica das comunidades terapêuticas é a solidariedade, o carinho, o amor na abordagem que tem feito aos dependentes. Confesso a Vossas Excelências que, nos contatos que tenho feito nas comunidades terapêuticas, tenho procurado conversar com os próprios acolhidos. Não é? E surpreendeu-me, senadora Ana Amélia, a notícia de que alguns conseguiram manter o seu vínculo empregatício.
com um afastamento por meio do chamado auxílio-doença, em vista daquele processo de recuperação e dado que eu desconhecia e achei algo bastante relevante. Mas certamente é uma pauta muito interessante que nós vamos abrir com o Ministério da Previdência Social para que haja este cuidado, que seja pelo tratamento do sistema de saúde ou pelo acolhimento em comunidade terapêutica, parece-me muito adequado que também nesta segunda hipótese haja o reconhecimento da Previdência Social, que aquela pessoa está em processo de recuperação. E a manutenção do vínculo empregatício é algo extremamente relevante no processo de recuperação, né? Eu aqui destaco também, como apontado por Vossa Excelência, a comunidade terapêutica não é um equipamento de saúde, não é? Isso, inclusive, está consolidado no PL que agora chega a esta casa, que é o PL 37 de 2013, neste momento na Comissão de Constituição e Justiça, sob a relatoria do senador Antônio Carlos Valadares. Nós acompanhamos de perto a tramitação do projeto que na Câmara dos Deputados ganhou o número 7663, acompanhamos de perto todo o processo de discussão com a Câmara dos Deputados, com o deputado Genival Carimbão, que era o relator da matéria lá na Câmara, e comunidade terapêutica, ao realizar aquilo que o próprio projeto elege como a figura do acolhimento, no âmbito das comunidades terapêuticas, o acolhimento dar-se-á tão somente de forma voluntária, o que é um passo extremamente relevante. E no próprio projeto também há a previsão de que não haverá isolamento, ou seja, as questões caminham bem e acho extremamente salutar que este tema seja regulado por meio de lei e pelo projeto caberá à Senad editar as regulamentações e faremos isso mediante ampla discussão com toda a comunidade brasileira que se preocupa com a matéria. Não obstante a ampla discussão, queremos também fazê-lo com rapidez, na medida em que este tema exige rapidez. No tocante ao Serviço de Utilidade Pública 132, senadora Ana Amélia, nós, como já apontei, este é um serviço que cresceu muito, não é? Ele é integralmente custeado pela Senad. Nós começamos, como apontei, com 10 bolsistas e hoje devemos estar com 120 e chegaremos até o final do ano a 160. Senador Wellington Dias. Então, nós com esse serviço de atendimento à distância, eu até insisto nos números. O número apontado, senadora, de 1.300.000 pessoas, são pessoas que nós atendemos com periodicidade. Não foi apenas um único telefonema, né? São pessoas que passamos a acompanhar em razão da abordagem feita. Porque, quanto a um único telefonema, nós já alcançamos o patamar de 3,5 milhões. Este atendimento ocorreu em todo o país, não é? Embora o serviço seja sediado em Porto Alegre, nós temos realizado atendimento em todo o país, e, repito, pelo período de 24 horas. Né? Eu devo, muito brevemente, fazer uma visita a este programa, posso até comunicar ao gabinete de Vossa Excelência, se houver interesse certamente, mas disponibilidade de agenda, podemos conhecer de perto. No tocante às chamadas internações compulsórias, senadora, eu tenho uma opinião muito clara a respeito. Não é? Primeiro, nós temos dados que mostram que a grande maioria daqueles que vivem a dependência, se estamos falando de internação, nós estamos focados tão somente no dependente, né? O usuário, no seu processo de tratamento, ele não depende da internação, e a grande maioria dos dependentes tem interesse em buscar tratamento, inclusive na própria internação. Né? As experiências pelo país têm mostrado que as internações compulsórias ou involuntárias têm se revelado absolutas exceções, o que mostra que é possível, sim, investir-se no tratamento, inclusive com a internação voluntária, ou agora, no caso, a involuntária, é possível investir absolutamente nesse debate, nessa modalidade de tratamento. A chamada internação compulsória,
senadora Ana Amélia, com muita tranquilidade, no debate lá na Câmara, esta modalidade de internação não constou do projeto, embora prevista na Lei 10.216, na Lei Antimanicomial, agora, no projeto 37, ela não está prevista. Lá são duas modalidades de internação, a voluntária e a involuntária. A involuntária, aliás, ambas a depender exclusivamente de decisão médica. E na involuntária, a pedido da família, e na ausência da família, a pedido de servidores públicos do sistema SUS, SUAS, ou de profissionais que trabalham com política de drogas, igualmente servidores públicos. Então, entendo que nós temos aqui uma boa evolução. Vejo que, como em qualquer patologia, nos casos graves, a internação ela pode revelar-se necessária, tem se revelado necessária e deve ser assim aplicada quando necessária, de acordo com a avaliação de um profissional técnico, absolutamente técnico, que é o médico. Portanto, é um tema que vejo com muita tranquilidade, acho que é um tema que merece ser distensionado neste país e estimo que possamos caminhar nesse sentido. A internação tem uma vocação para a desintoxicação, numa abordagem por um curto período de tempo. Hoje, a quase unanimidade dos profissionais que atuam com essa matéria falam num processo de 4 semanas para a desintoxicação. O projeto 37, de 2013, fala num prazo máximo de 90 dias. Ou seja, também em razão deste ponto, não tenho dúvida que o projeto, depois de amplamente discutido com o próprio Poder Executivo, fruto de muita mobilização, muita discussão, ele, neste ponto, a meu ver, com muita humildade e tranquilidade, acho que nós estamos numa evolução frente à própria Lei 10.216. E, como eu disse, se houver necessidade da internação ante uma dependência de elevada vulnerabilidade, vejo que não há qualquer dificuldade na medida em que a internação tem uma vocação, a desintoxicação. O papel seguinte é a continuidade do tratamento. E hoje cabe ao país dotar todos os municípios de uma rede real, concreta, eficaz de tratamento ambulatorial, né, no período seguinte à internação ou, quando a internação não se revelasse necessária, que esta rede funcione a contento em ambiente ambulatorial, por meio do CAPS, por meio das casas de passagem e também por meio das comunidades terapêuticas, que, como disse, tem se revelado um bom trabalho. Portanto, entendo que, não obstante o amplo debate que tem tomado conta da opinião pública brasileira, acredito que nós estejamos próximos de um protocolo de ações neste campo de tratamento que pode ser um elemento pacificador entre todos que atuam e debatem de forma muito calorosa este tema. Não é? Pela ordem, presidente, eu entendo que o senhor usou a palavra correta, distensionamento, porque é uma quebra de paradigma em relação ao que os governos de 2 estados fizeram, e, de fato, eles também revelaram que não foi uma avalanche de internações nem violência ao direito individual das pessoas. Aqui tivemos debate sobre projetos nessa linha e eu realmente entendo pela racionalidade do trato da questão. Então, a sua explicação me é absolutamente clara, lúcida, e eu fico bem atendida. Só queria apenas acrescentar ao senhor que me passou, eu assumi a presidência da Fundação Milton Campos, que é a fundação vinculada ao partido que eu represento aqui pelo Rio Grande do Sul, Partido Progressista. E o partido aderiu, na gestão anterior, à campanha da Senad Drogas para Quê? E eu decidi manter o programa, porque é uma necessidade, está na pauta, e no dia 21 estarei, por iniciativa do deputado Gledson Cameli, em Rio Branco, no Acre, para esse seminário, discutindo dentro desse programa da Senad. Todo o material que a Senad tem, nós disponibilizamos, as cartilhas também,
para os participantes desses seminários, que tem tido uma grande repercussão. Eu queria apenas isso como informação a Vossa Excelência para disponibilizar também a Fundação Milton Campos para todo o trabalho que vem sendo realizado pela Senad. Obrigada. Senadora, não sei se ficou claro também a resposta sobre quando se liga no 132, aquela pessoa aflita com o familiar. Sim. Né? Na verdade, ele explicou com aquele que... drogado, mas eu não sei qual seria a orientação de momento, isso que eu porque é uma crise, o que né? Que ele recomenda, né? Isso, exatamente. O que ele recomenda, porque tem aquele serviço que eu diria de ajuda dos suicidas, né, que ligam para lá e ajudam. Mas, nesse caso específico, ele deu uma informação que do 1 milhão são acompanhamentos frequentes. O 3,5 milhões são aqueles temporários, ligam e tal, ou pedem informação, ou de onde eu vou, me dá o endereço, ou se pede também uma ajuda. Exatamente essa questão era saber como é que o bolsista que está lá do outro lado da linha, o que é que ele faz? Vá aonde para a pessoa que liga para pedir essa assistência? E como é que esse acompanhamento é dado? Porque ele não pode ministrar medicamentos, ele não pode fazer. Perfeito. Então, é isso do ponto de vista. Chamar a polícia também não pode. Então, vai para o CAPS, AD, ou vai para o pronto-socorro, ou vai para a comunidade terapêutica. Então, essa é a questão. Perfeito. Como é que é feito isso detalhadamente? Primeiramente, agradeço, senadora, a parceria com a Fundação Milton Campos. Evidentemente que a Senad segue inteiramente à disposição nesta parceria e tantas outras que possam surgir. Então, o envio de material, sempre que necessário, bastará nos solicitar para que façamos o encaminhamento. No tocante a este chamado de socorro, e é interessante que há poucos dias, há cerca de 20 dias, um mês, saiu uma matéria no jornal Estado de São Paulo sobre esse serviço 132, chamado de CVV das drogas, não é? É uma associação absolutamente natural. Numa situação como tal, quem está do outro lado da linha, evidentemente que não está em condições de indicar ao paciente a necessidade da internação, porque isto depende de uma amnésia médica, de uma análise daquele paciente, para que este profissional, então somente este profissional, indique a necessidade da internação. O que se faz, nesses casos, é o encaminhamento para a rede, para o pronto atendimento. Se o paciente revela algum perigo de morte, se ele revela alguma patologia grave, patologia também associada à saúde mental, evidente que o encaminhamento é a uma unidade de saúde, né? a um pronto-socorro, a uma unidade de... eu já tive relatos de que o próprio SAMU foi acionado pelo próprio atendente quando identificou uma situação de gravidade, né? A outra pessoa que estava do lado da linha. Na própria matéria, um dos alunos é ouvido e diz que o caso mais grave em que ele atendeu foi quando a pessoa do outro lado da linha dizia que iria se suicidar, né? Então, ela teve o cuidado de fazer uma abordagem delicada, conversando, acalmando aquele paciente e num contato ativo nos dias seguintes para que o paciente se voltasse para um outro momento e, evidentemente, com uma ajuda médica. Né? É evidente que esses profissionais, embora do sistema de saúde, ainda são alunos, não é? E num atendimento à distância, é um atendimento que tem as suas limitações, por óbvio. O mais importante é encaminhamento para a rede, tá certo? Este tem sido cuidado. Eu anotei aqui ainda, senadora, a questão da descriminalização, que Vossa Excelência nos indagou. No tocante à descriminalização, também de forma muito tranquila, desapaixonada, digo a Vossa Excelência, também de forma... Algo acho que também precisamos distensionar. Eu analiso o cenário, se me permite, senadora, da seguinte forma. Só para lhe dar... Nós estamos com prazo estourado? Nós estamos ainda por volta de mais 15 minutos, porque quando começa a ordem do dia, nós somos obrigados a encerrar a sessão. Mas eu acredito que mais 15 a 20 minutos ainda nós vamos conseguir. Eu vou acelerar aqui. No ambiente internacional,
em que pesem os 55 dias, eu participei da reunião da CICAD, que é a Comissão Interamericana de Controle de Abuso de Drogas, com sede na OEA, representando o Brasil, que muito me honrou, evidentemente, ao lado de todos os países do continente americano. E não só em razão desta participação, mas de todo o histórico que tem, de todo o debate que tem se travado no ambiente internacional, há hoje claramente uma mudança de rota. Mudança de rota que o Brasil já viveu em 2006, quando retirou a pena privativa de liberdade para o porte para uso, o atual artigo 28 da Lei 11.343, e atribuiu a esta conduta a pena de multa, advertência e de prestação de serviços à comunidade. Eu costumo insistir de que nós, neste particular, tivemos uma grande evolução, em que deixamos de olhar para o usuário dependente sob um olhar repressivo, sobre um olhar policial, sobre um olhar do sistema penitenciário e passamos a olhar sob os olhos da saúde, da assistência social, da ressocialização, da reinserção social. Então, muito a comemorar esta mudança que nós tivemos em 2006. E acho que nós precisamos, à exaustão, experimentar este modelo. Creio que nós teremos muito a colher. Sustento que o país não está maduro, sequer para o debate, tampouco para a efetiva descriminalização. Então, para concluir, eu penso apenas que é uma questão terminológica ou linguística que, quando se fala em descriminalização, há digamos, uma percepção de confundir com liberalização de drogas, que é diferente a questão. Descriminalizar é o usuário não ser penalizado pelo consumo da droga. A liberalização é abrir a porteira para vender a droga no país. Então, são coisas diferentes. Então, lhe agradeço.